eu acredito que um dos diferenciais que podem compensar o ano que vem é o investimento em pessoas. Eu tenho um filho pequeno de 2 anos e meio. Eu acredito que, quando ele se formar, o apagão não vai ter sido iluminado ainda, em termos de apagão de talentos. E eu acredito que esse apagão de talentos ele não surgiu, ele simplesmente apareceu, quando a economia aqueceu. Então, investir naquilo que se tem pode ser um grande diferencial para procurar salvar alguma coisa no ano que vem. Tem uma história de um livro chamado Acres of Diamond, de uma pessoa na África que procurava diamante, 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 diamante na propriedade que tinha, não achava, vendeu a propriedade, foi para outro lugar, morreu, não achou o diamante, e o diamante estava debaixo da casa que ele vendeu. Então, uma das coisas que eu vou procurar mostrar e fundamentar, que essa pode ser uma alternativa para o ano que está entrando. Eu fiz uma rápida pesquisa no Google, quando eu estava montando essa apresentação, colocando tendências econômicas 2015. E adivinha o que apareceu? Só coisa ruim. Então, eu falei assim, nem vou colocar muita coisa porque vai ficar repetitivo. E aí você procura no Google só coisa ruim. Você escuta com as pessoas que têm empresa ou trabalho, 95% ou 100%, ou a pessoa não fala ou fala coisa ruim. Mas 1º de janeiro a gente vai acordar e vai precisar trabalhar, e vai ter 365 dias no ano para trabalhar. Então, alguma coisa a gente precisa fazer. Esse é do Estado de São Paulo, essa é uma manchete do Jornal do Brasil, e se vocês procurarem também, conversarem, isso não vai ter fim. Esse é da BBC. O que fazer, então, para reverter esse cenário? O que compensar isso? Com relação ao que pode ser feito? Quando a gente fala em talentos, tem um talento que talvez possa ser chamado de locomotiva. A locomotiva dos talentos nas empresas. Essa locomotiva pode ser chamada líder. E o líder, eu acredito que ele pode fazer essa compensação. E eu vou mostrar para vocês algumas pesquisas que saiu recentemente, 2 revistas de pesquisa de satisfação no trabalho. Uma na Exame e outra na Época, que mostra a importância do impacto do líder na... Aqui está no site Great Place to Work. Isso foi pego no site, está disponível, mostrando que, se vocês compararem as 100 melhores empresas para se trabalhar e as outras, o turnover voluntário é a metade. Já é uma boa redução de custo, não é não? Então, a gente está falando em redução do turnover voluntário. Agora, se a gente pensar que essas pessoas estão felizes e produtivas, o que a gente vai ter vai ser, por exemplo, na Bolsa de Valores, um aumento 3 vezes maior, praticamente, de valor. Então, investir em gente, no ambiente de trabalho, pode ser uma solução que, muitas vezes, não é muito dispendiosa, reduz o turnover, e o que eu escuto, muitas vezes, que em empresa ruim, quem vai embora é gente boa, principalmente com programa de demissão voluntária. E empresa que é boa, geralmente tem valores fortes, tem uma cultura mais arraigada, quando é mais rigorosa, e quem não se encaixa vai embora. Então, tem um livro também, Feitas para Durar, que fala sobre isso. Então, você ter isso muito bem definido, muito forte, criar um ambiente bom de trabalho, que inverte, quem é ruim, que não aguenta, que vai embora. Essa aqui é uma das revistas da WCSA, as melhores empresas para você trabalhar. Então, aqui a gente vai ter, no início, esse trecho onde é dito, concilia um lucro com boas práticas de RH. Então, muitas vezes se fala, investir em gente, é difícil você mensurar, retorno. Realmente é difícil, não é uma máquina que você vai medir em números, em produtividade. Mas essas matérias, esses estudos que estão saindo, estão comprovando que realmente traz um impacto no lucro, na rentabilidade e no valor da organização. Você fala assim, vou investir R$20 mil num treinamento, quando é que eu vou ter de retorno? É difícil você ter uma mensuração imediata, mas vocês vão ver daqui a pouco também como a quantidade de dias de treinamento que uma empresa investe está associado a estar entre as melhores para se trabalhar, estando entre as melhores para se trabalhar, reduz o turnover e aumenta o valor da empresa. Aqui, por exemplo, em dias de treinamento, em diretores, gerentes, supervisores, demais empregados, as melhores empresas elas investem mais em dias de treinamento. No McDonald's, segunda empresa que mais vai recrutar em 2014. Todas as posições abertas são
no McDonald's são operacionais, mas 70% dos gerentes são formados internamente. Então, o que aparece como uma tendência nessas pesquisas e nesses estudos? É a liderança vindo de dentro da empresa. É o investimento nas pessoas que estão lá dentro, né, que podem trazer uma série de benefícios, como valorizar a prata da casa, né, a pessoa ter expectativa, aumentar o engajamento, aumentar o vínculo. A palavra engajamento é uma palavra tão felizmente, infelizmente utilizada hoje em dia. Felizmente porque está dando valor, e infelizmente porque uma pessoa que chega às 8 e 4h55 começa a arrumar a mesa para ir embora, é muito triste, né, você ter pessoas desse tipo ou que trocam de emprego por causa de um pequeno aumento salarial. Aliás, quando a pessoa sai de empresa por causa de aumento salarial que não justifica sair daí, é porque a pessoa está muito infeliz no trabalho mesmo. Outra aqui é o Laboratório Sabin, em primeiro lugar nessa categoria. O que ele coloca? Que a política do Sabin é recrutar líderes internamente. Então, isso começa a se repetir, né? As informações elas são repetitivas. Há um padrão, há uma tendência. Se há um padrão, há uma tendência, se torna previsível, fica mais previsível isso. Talvez uma dificuldade que tem no investimento em gente, do que, por exemplo, investir numa máquina, ou no equipamento, ou no sistema, ou num RP, ou qualquer outra coisa, é justamente esse lado mais intangível, mais subjetivo e mais difícil de medir. Talvez a medição ela não é tão ali em loco, tão rápida. Você precisa de um período um pouco maior e analisar alguns outros indicadores e comparar com outros segmentos também. Aqui, nesses critérios, essa aqui é da revista do Valor, Carreira, né, que saiu a pesquisa das melhores empresas para trabalhar, e mostram os critérios que eles utilizam. Então, aqui a gente vai ter a importância do gestor imediato e do liderança sênior. Então, de novo, começa a repetir. E também a questão do desenvolvimento em gestão de talentos e treinamento e desenvolvimento. Isso vale tanto para essa pesquisa quanto para outra de uma revista concorrente. Então, a gente começa de novo a fechar o ciclo. O que pode ter de alternativa para 2015? Aliás, isso deveria ser em qualquer ano. Porém, num cenário um pouco mais complicado, investir em gente, em quem está lá, vocês já conhecem, né, talvez possa ser uma alternativa bem interessante. Bom, aqui agora é da Você SA, falando da Electro, que foi pela segunda vez a melhor empresa para se trabalhar. Né? E aqui a gente vai ter também o peso muito forte de liderança, do tema liderança e do tema desenvolvimento. Né? Então, isso se repete. Líderes influenciam no engajamento. Isso aqui é uma matéria que saiu também no Valor Carreira. Com frequência, escutamos que a resposta está nos líderes. Então, eu realmente acredito que se há uma locomotiva nesse grupo chamado talentos, né, ou identificação de talentos, são os líderes. São eles a referência, são eles que empurram, são eles que direcionam, são eles que formam, eles são a referência, são formadores de opinião, são eles que tendem ou deveriam acordar mais cedo, sair mais tarde do trabalho e realmente fazer toda a diferença numa empresa. Né? Eles são eles que ditam o ritmo, né? Eles são o primeiro da fila. Não adianta ter gente mais rápida atrás, se o líder da frente não vai e não anda. Né? A outra ponto importante em termos de tendência para falar é a questão das mulheres. Ainda é muito pouco as mulheres na liderança, mas a velocidade que elas estão aparecendo é enorme. Eu não tenho tempo para falar muito sobre esse ponto, mas tem obras da literatura do começo do século passado que falavam que o futuro da liderança já estava nas mulheres. Porque falava que é mais fácil a mulher desenvolver o lado masculino do que o homem desenvolver o lado feminino. Então, ela teria uma facilidade maior de ser uma líder mais completa. E o que a gente percebe em muitas empresas, em muitos segmentos, muitas vezes você já tem maioria de mulheres. Então, não só a questão do lado do investimento, da identificação interna e do investimento no líder como multiplicador interno, né, mas também atentar para as mulheres. As mulheres têm crescido muito, têm trazido muitos bons resultados e é uma tendência muito forte para o mercado de trabalho, para a liderança. Agora, quando a gente fala em identificação de líderes, né, como identificar esses líderes que podem, nesse raciocínio que nós colocamos, que eles exercem um peso, aliás, a maioria das pesquisas de satisfação de cliente que vocês encontrarem, provavelmente vai colocar como razão número 1 de insatisfação de qualquer pessoa no trabalho, é o seu supervisor imediato. A pessoa pode ganhar muito bem, ter privilégio na empresa, benefícios, carreira internacional, bônus, pode ter um monte de coisa. Não suporta, não tolera o líder, sai para trabalhar numa empresa para ganhar menos.
Então, é fundamental essa parte. Identificar líderes, existe o identificar os líderes pelo cheiro, né, mais a moda antiga, de você olhar para a pessoa e observar, e pela experiência, sim, existe. É a mesma coisa que o médico. Né? Muitas vezes o médico, a gente vai fazer uma consulta, pelo jeito que a gente olha, que fala, que se senta, ele vai juntando, sei lá como, no cérebro dele algumas informações, e ele pode chegar a uma conclusão. Eu percebo, eu sinto, eu intuo que você tem tal problema. Né? E tem muito médico bom nisso, isso é fundamental. Agora, atualmente, não dá para a gente operar o coração simplesmente porque o médico sentiu o cheiro, né, do nosso suor e, por causa disso, acredita que, né, a gente precisa abrir o coração. Então, tem algumas pessoas que têm uns talentos realmente diferenciados. Né? Agora, hoje há equipamentos que trazem uma segurança. Esses equipamentos, eles não vão substituir a intuição, a experiência de quem está procurando um líder internamente para que faça essa diferença num ano de talvez mais escassez. Agora, o ideal seria unir os dois, unir todo esse lado mais do médico, por assim, mais tradicional, com toda a tecnologia disponível hoje que traz imagens impressionantes quando a gente vai fazer um exame do nosso corpo. Para dar um exemplo de como, por exemplo, pode ser feito a identificação de talentos, por que identificar talento? O Ronaldinho, ele não precisa jogar futebol para ter talento. O futebol, talvez, é o talento na prática, que é o que as empresas querem. Né? Mas a pessoa, às vezes, ela tem talento e não sabe. Quantas vezes você vê uma pessoa no esporte, na música ou no desenho, alguma coisa, e você faz um elogio para essa pessoa e ela fica surpresa com aquele elogio, como, por exemplo, assim, você percebeu em mim algo que eu nunca percebi. Né? Então, às vezes, e se, por exemplo, não tem mercado no trabalho, eu acredito que pode colocar, pelo menos para os próximos 20 anos, não vai ter, a não ser que caia a barreira do idioma português, o mercado, abra o mercado para os profissionais estrangeiros, para os próximos 20 anos vai ser nivelado por baixo. Quem se acha bom tem que tomar cuidado, porque a pergunta que eu faria é, se é bom comparado a quem? Porque o mercado está muito nivelado por baixo. Então, essa é uma pesquisa que foi publicada no blog da Harvard Business Review, né, em parceria com uma tese de doutorado da Columbia University e dessa fundação. O que foi colocado lá? Que quando você, para empreendedores em série, né, o que seria empreendedores em série? Aquela pessoa que abre várias empresas, invariavelmente ela quebra uma empresa no meio do caminho, é praticamente uma regra, né, começa muito cedo, geralmente coloca o patrimônio da família em risco uma vez ou mais de uma vez, né, para abrir um negócio. Que quando você analisa uma análise comportamental, como se fosse um aparelho de análise comportamental de uma pessoa, como se ela entrasse numa máquina e você analisasse, você prediz 60%, você tem 60% de previsibilidade para saber se a pessoa vai ser um empreendedor em série. Né? Se você adiciona, coloca essa pessoa, ele entra no tubo lá para ver os comportamentos, aí coloca um outro aparelho na cabeça para ver os motivadores, esse valor pula para 80%. E se você pega essa pessoa, coloca numa outra salinha, né, e coloca um monte de fio espetado no corpo para medir as competências da pessoa, isso sobe para 92%. Tá? Isso, vamos colocar, não é uma tecnologia, vamos colocar uma tecnologia de 10, 15 anos, porém, pesquisas desse tipo são extremamente recentes. Então, é muito novo, porém, existe. Não é mágica, não é tarô, não é astrologia, não é bruxismo, não é nada dessas coisas. São coisas que existem, mas são coisas novas. Né? E que podem ajudar muito quem tem empresa, né, a identificar os talentos que tem dentro da empresa, ver o que a pessoa tem, o que não tem, desenvolver, e que essas pessoas possam ser realmente os pilares de um ano que vai ser mais difícil. Agora, vocês imaginam se vocês desenvolvem, desenvolvem os líderes internamente, num ano mais difícil. Segura a onda, comparativamente vai melhor que os outros. E o mercado aquece. O que vai acontecer? Quando já está com a equipe pronta. Né? Quer dizer, quando você já tem uma equipe que passou por poucas e boas dificuldades, superaram e tem isso na sua história, já está isso no seu DNA, na sua história, e quando o mercado aquece, aí realmente vai ser difícil segurar quem fizer esse tipo de trabalho, esse tipo de investimento. É um investimento mais intangível, não é tanto quanto investir numa máquina, num carro, numa frota, num software, alguma coisa do tipo, mas é algo que cada vez mais, se vocês procurarem, vocês vão achar na internet, em pesquisas, números que realmente validam que isso traz retorno financeiro no valor da empresa e que deixa a pessoa preparada para um possível, provável e certo, porque tudo é ciclo, aquecimento da economia. É isso aí.